Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Comigo? Tudo ótimo. Eu sou o professor Milton e vocês todos sejam muito bem-vindos na nossa nova aula de Educação Física de número 43 para vocês do nono ano. Bem, pessoal, na aula de hoje nós vamos estudar o tiro com arco. Nós vamos conhecer um pouco de suas principais regras e características que nos proporcionam compreender e apreciar um pouquinho, uma competição dessa modalidade. Bem, nós vamos conhecer a sua história e a sua evolução, até chegar a esse esporte olímpico que é hoje, através do texto da reportagem Tiro com Arco, da Rede do Esporte. Acompanhem. O tiro com arco, também chamado de arco e flecha, é um esporte em que os competidores atiram flechas com auxílio de um arco, com o objetivo, óbvio, de acertar algum alvo. Por milhares de anos, essa atividade foi usada na guerra e na caça, E ainda hoje algumas pessoas, ainda se caça com arco e flecha. O arco é um instrumento que possibilita atirar flechas mais longe e com mais força do que com as mãos, Como se você estivesse atirando uma lança, por exemplo. Bem, em sua forma mais básica, um arco é uma peça de madeira longa, fina e encurvada, Devido a uma corda presa firmemente às duas extremidades, as suas pontas. Hoje em dia, os competidores usam arcos mais complexos, feitos não só de madeira, mas também de plástico ou fibra de vidro. Vamos conhecer a história agora do arco e flecha, do tiro com arco. Na classificação das grandes invenções da humanidade, o arco e flecha ocupa a posição de destaque, uma posição bem de destaque. Com registros que remontam à pré-história, essa ferramenta permitiu ao homem ampliar a sua capacidade de caça, o alcance do seu ataque, e posteriormente mudou a forma dos combates nas guerras, passando a ser utilizada como uma das principais armas durante séculos. Nós vemos aqui umas ilustrações de aparentemente umas espécies de arqueiros medievais, um com uma besta, que é aquela espécie de arco e flecha, só que apoiado por outro mecanismo, lembra até uma espingarda, um arco longo e um arco composto turco, onde ele arqueia, ele atira em cima de um cavalo. Com a descoberta da pólvora e o desenvolvimento de armas mais poderosas, o arqueirismo se transformou em esporte e passou a ser praticado em vários países. Em 1828, foi fundada nos Estados Unidos a Associação Nacional de Arqueirismo, que em 1879 organizou o primeiro campeonato americano da modalidade. Em 1884, realizou-se o primeiro campeonato inglês de tiro com arco. Em 1930, foi fundada a Federação Internacional de Tiro com Arco, a FITA, que agiu rápido e organizou no ano seguinte o primeiro campeonato mundial na Polônia. Bem, gente, quero lembrar que essas são alguns exemplos das primeiras competições feitas provavelmente nos moldes modernos que acabaram se tornando olímpicos, mas com certeza competições de arqueirismo existiam muito antes de 1828, por exemplo. Inclusive na Idade Média, provavelmente na Idade Antiga também, e em diversos povos. Mas voltando aqui na nossa aula, Bem, na trajetória dos Jogos Olímpicos, o arco e flecha foi incluído na disputa muito antes da fundação da FITA. Na edição de Paris, em 1900, houve competição na modalidade pela primeira vez, tendo se repetido nos Jogos de St. Louis em 1904, em Londres em 1908 e na Antuérpia em 1920. Entre os anos de 1924 e 1968, o tiro com arco deixou de fazer parte do programa olímpico, tendo retomado apenas em Munique, em 1972, de forma permanente até os dias de hoje. E olha que jogadinha interessante, Quando uma flecha atinge o centro do alvo e a outra flecha racha ela no meio.
Já vamos ver também, conhecer essa jogada, um pouquinho dela também, pessoal. O tiro com arco chegou ao Brasil na década de 1950, pelas mãos de Adolfo Porta, um comissário de voo da Paner do Brasil. À época, ele estava baseado em Lisboa, onde se encantou pelo esporte e, em 1955, quando retornou ao Brasil, desembarcou no Rio de Janeiro, trazendo na bagagem alvos, arcos e flechas, além de um regulamento da Federação Internacional. Em 19 de novembro de 1958, foi fundada a Federação Metropolitana de Arco e Flecha. No Rio de Janeiro, em 1991, nasce a Federação Brasileira de Tiro com Arco, mas a primeira participação do Brasil em Olimpíadas ocorreu bem antes disso, em 1980, né, nos Jogos Olímpicos da Rússia, em Moscou. E olha como nós vemos um arco moderno, né, ele não é só apenas um pedaço de pau envergado, mas tem até alguma série de articulações diferentes aqui, né? Que bacana. Eu nunca experimentei um arco desse, quem sabe um dia, né, pessoal? Quem sabe vocês um dia também, alguém resolve experimentar esse esporte, né, conhecer essa modalidade. Voltando agora, né, vamos conhecer a disputa de arco. O campo de competição deve ser plano e sem obstáculos para os arqueiros. Somente esse tipo de categoria, né, outdoor, e o arco recurvo ou olímpico fazem parte dos Jogos Olímpicos e Pan-Americanos. Nas Olimpíadas ocorrem disputas apenas na prova fita Olympic Round, de 70 metros, individual e por equipes, no masculino e feminino. E aqui nós vemos também um campo de arqueirismo, né? Parece em volta de uma mini pista de atletismo. Curiosidades. Vamos conhecer algumas curiosidades sobre a modalidade a seguir. E que lindo esse arco aqui também, né? Quanta tecnologia deve estar envolvido nisso. Robin Hood. O lendário herói da Idade Média empresta seu nome a uma das jogadas mais raras do tiro com arco. Aquela em que o atleta consegue acertar a parte de trás de uma flecha que já está fincada no alvo. E assim, partir a flecha em questão, partir a flecha ao meio, como demonstra essa ilustração aqui. Quando isso ocorre, a jogada é chamada de Robin Hood, e o atleta ele pode levar essa flecha para casa e guardá-la como troféu pelo seu feito. Recorde de medalhas. O belgo Hubert van Innis detém o recorde de medalhas conquistadas no tiro com arco em Olimpíadas. Nos Jogos de Paris, em 1900, ele faturou 2 medalhas de ouro e uma de prata. 20 anos depois, nas Olimpíadas da Antuérpia, em 1920, conquistou 4 medalhas de ouro e 2 de prata. Os atletas da Coreia do Sul dominam o tiro com arco no cenário internacional. Das 4 medalhas de ouro em disputa nas Olimpíadas de Londres em 2012, né, a fita Olympic Round, de 70 metros, individual e por equipe, os coreanos faturaram 3. E aqui a posição, né, a forma que o dedo pega na corda, a técnica, né, que o dedo pega na corda, que o cotovelo fica levantado da altura aqui, ó, do queixo, acima do ombro de um atirador, de um arqueiro. E as regras, vamos conhecer um pouquinho das regras agora. Né? A seguir, dando uma olhada nesse infográfico com as principais regras que permitem conhecer um pouquinho esse esporte. Né? Então também no site Rede do Esporte, cliquem na imagem para acessar ela completa, mas vamos dar uma desvendada, uma revelada nela aqui a seguir. Regras. Nas Olimpíadas é utilizado o arco recurvo, com um sistema mais simples, e o objetivo do atleta é somar pontos ao atirar flechas no alvo. As provas são realizadas em 3 campos: outdoor, que é um espaço aberto e plano, indoor, que é o espaço fechado, e field, espaço aberto e irregular. Na categoria masculina, os alvos ficam a 30, 50, 70 e 90 metros de distância. Já na feminina, ficam a 30, 50, 60 e 70 metros de distância.
Os atletas lançam séries de 36 tiros a cada distância em direção ao alvo, que é dividido em 10 setores coloridos. Cada setor tem uma pontuação e se o atleta acertar o círculo menor, marca 10 pontos. O próximo círculo vale 9 pontos e assim sucessivamente até o mais afastado, que vale apenas 1 ponto. Conforme a gente pode observar no desenho aqui, né? Se uma flecha atingir a linha divisória entre 2 setores, valerá a pontuação mais alta. As flechas são feitas de alumínio e a ponta é de aço. Já o arco pode ser de aço ou de fibra de vidro, madeira e plástico, sendo equivalente ao tamanho do arqueiro. Glossário do arco e flecha. A aljava é a bolsa que os atletas usam presa à cintura para guardarem as flechas. Button é um tipo de botão que absorve o impacto da flecha após a largada do arco, garantindo maior estabilidade. Dedeira, uma proteção usada nos dedos que puxam a corda do arco. Estabilizador, peso no arco que ajuda a prevenir vibrações no momento do tiro. Sling, acessório para prender o arco ao punho ou ao antebraço do atleta. E assista para fixar, revisar informações e conhecer outros fatos e curiosidades sobre o tiro com arco. Conheça a matéria Por Dentro das Olimpíadas. Número 7, uma série maravilhosa que eventualmente ela aparece aqui nas nossas aulas. Confederação Brasileira de Tiro com Arco. A Confederação Brasileira de Tiro com Arco foi criada em 9 de julho de 1991, no Rio de Janeiro. A CBT-ARCO é filiada à COB, né, o Comitê Olímpico Internacional. A Federação Internacional de Tiro com Arco, FITA. A Confederação Pan-Americana de Tiro com Arco, Copanarco. E a Confederação Sul-Americana de Tiro com Arco, CONSUARCO. E aqui nós temos o logo da Confederação Brasileira e também um link para vocês acessarem, quem quiser conhecer um pouquinho mais do esporte, conhecer o site da Confederação. Espero que tenham gostado de conhecer essa modalidade incrível, né? De uma atividade voltada à caça e à guerra, ao esporte olímpico, transmitido ao mundo todo, assistido por milhões de espectadores. Esse é o tiro com arco, um esporte de precisão onde a estratégia e a coordenação motora são exigidos em seus torneios ao máximo. Façam as atividades propostas para a aula de hoje, mantenham-se ativos e tenham uma ótima semana de estudos.